Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Corações gratos ao nosso Deus por 12 anos desse presente maravilhoso que o nosso Deus nos concedeu. Quantas portas abertas, quantas covas fechadas, não é? Como mudou a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos foram criados nesse culto. E nós agradecemos muito ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Pedir a graça do meu Deus para que eu possa falar. Estou um pouco rouca, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele vai ajudar. Amém? Vamos fazer a leitura no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, só do versículo 1 ao 12. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas e alguns dos Meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, El-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos repetir esse último versículo, o 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O capítulo 20 do segundo livro de Crônicas narra um evento significativo na história de Judá, quando o rei Josafá enfrenta uma grande ameaça militar. 3 povos, os Amonitas, os Moabitas e alguns dos Meunitas, que vieram de Edom, fizeram uma aliança inimiga para poder lutar contra o povo de Judá. O rei Josafá recebe a notícia de que uma grande multidão se aproxima. Em vez dele entrar em pânico, ele busca o Senhor e ele convoca o povo para jejuar e orar. O povo veio de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá, diante do povo, no pátio, no templo, orou ao Senhor. E ele disse: tu estás vendo o que eles estão fazendo.
Tu sabes que nós não temos força e nós não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão em ti. O texto mostra que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita, e este homem se levantou e profetizou que a batalha pertence ao Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, pois a batalha não é de vocês. Amanhã desçam contra eles. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Não tenham medo, nem se desanimem. O Senhor estará com vocês. O rei Josafá, quando escutou essas palavras, ele se prostrou em adoração, e todo o povo também. E os levitas se levantaram com vozes altas e começaram a louvar o Senhor. Esse versículo 12, que nós lemos novamente aqui, é a nossa declaração. Não é só a declaração do rei Josafá. Essa é a declaração de quem é povo de Deus, de quem confia no Senhor. Porque passamos por momentos difíceis, momentos tão difíceis que a gente não sabe o que fazer. E nós não temos força e não temos estratégia. Você fica parado. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho forças. Eu vou morrer. O que é que eu vou fazer? E nesses últimos 12 anos, nós enfrentamos muitos momentos difíceis assim. Momentos que muitas vezes pensávamos que iríamos morrer. Que este culto iria acabar. Várias vezes eu pensei isso. Que não tinha mais como continuar. Que não tínhamos forças e nem sabíamos o que íamos fazer. E agora, Senhor? O que vai ser? Mas como o rei Josafá, não estávamos sós. Glória a Deus. Nós temos um grande Deus que luta as guerras por nós. Como Josafá falou, nós não temos força. Não tenho estratégia, eu não sei o que fazer. O que é que eu faço? E o que é que temos que fazer? Orar. Buscar aquele que tudo pode. Que tudo é possível para ele. Tudo é possível. Então, o Senhor tem sustentado esse culto em grandes momentos de guerras. E Ele tem lutado por nós. Muitas vezes, há uns 15 dias atrás, eu convoquei o povo para fazer jejum. Não sei se obedeceram, né? Eu estou vendo uma que obedeceu, que ela me diz que jejua, né? Que o Senhor Ele me mostrou em revelação que tinha se levantado uma grande guerra. Mas não é vocês que vão lutar. Assim como Josafá fez aqui, convoquem o povo para jejuar e orar. Porque o inimigo ele se levanta contra as nossas famílias. E ele não é pequeno não, ele é forte. E o texto diz que quando Josafá recebeu a notícia, ele teve medo. E nós também temos medo quando passamos por momentos difíceis. É um sentimento que vem. Mas o medo, gente, não é para nos afastar de Deus. O medo tem que nos aproximar de Deus. Tem pessoas que quando ficam apavoradas, porque uma grande tribulação se levantou, essa pessoa se afasta do Senhor. Não. O medo, como a palavra de Deus aqui está ensinando, o medo tem que nos aproximar de Deus. Porque Josafá aqui, ele poderia buscar alianças com outros reis. Que naquele tempo os reis faziam isso. Faziam aliança com outros reis. Mas não. Ele buscou ajuda do Senhor. Porque é a nossa grande arma. É uma arma poderosíssima. É a oração. Mais poderosa do que qualquer bomba atômica que você possa imaginar.
No versículo 6, foi o que Josafá falou. Tu és soberano, não há quem te possa resistir. Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então é a tua vontade. Nas aflições nós temos que entender que o nosso Deus, ele continua no trono, gente. Por mais que as lutas se levantem, ele não perdeu o controle de nada. Não existe o que ele não possa resolver. Então nós temos que ter essa convicção, como esse rei orou aí. Tu governas, tu és soberano. Não existe nessa terra nada, e no universo nada que tu não possas fazer. E o Espírito do Senhor veio sobre o levita Jaziel, que profetiza que a batalha pertence ao Senhor. Vocês não precisarão lutar. O rei e todo o povo se prostraram e os levitas começaram a adorar e louvar ao Senhor. Você adora a Deus por quem Deus é. Você pode imaginar quem Deus é? Imagine quem Deus é. A sua dimensão, o seu tamanho, o seu poder, a sua misericórdia. Quando você imagina quem Ele é, você o adora por quem Ele é. E você o louva porque pelos seus feitos. E o que é interessante aqui no texto, que eles louvaram antes de receberem a vitória. E o que é que a Bíblia nos ensina aqui? O que é? Que temos que louvar ao Senhor com os corações gratos e confiantes, que Ele vai resolver, mesmo quando você vê que tudo está se acabando. Mas você louva, porque você confia, e você não para de louvar. E eles confiaram, porque a maior riqueza é saber que Deus está conosco. É a maior riqueza que o ser humano pode ter neste mundo. É você saber que a presença de Deus está com você. E a coisa mais certa, como eu estou olhando para vocês, é que Deus está neste culto. Glória a Deus. Eu creio. Ele dá todos os hinos. Ele levanta um para falar, é o que Ele quer. Aqui não é ninguém que escolhe nada não, viu? Não é ninguém aqui que escolhe nada. É tudo Ele. É tudo Ele. Muitas vezes o Senhor deu o culto, deu os hinos, e muitas vezes eu passei por isso. E uma grande angústia se levantou no sábado. Uma grande angústia, meu Deus, mas isso... Aí o Senhor não te deu o culto? Vai acontecer. Então te acalma. E eu me acalmava na hora. O Senhor deu o culto, vai acontecer, então isso não vai acontecer. E eu me acalmava. Porque eu tinha certeza que o culto iria acontecer. E o Senhor, Ele está conosco. Ele é o que sustenta este culto. É o que tem sustentado este culto durante 12 anos. Foi a presença do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a partir do versículo 20, que foi que eles disseram? A guerra já é ganha. Então, no outro dia, de madrugada, partiram para o deserto. O rei Josafá disse para o povo: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Que possamos confiar no nosso Deus e que possamos confiar naquele que profetiza a palavra do Senhor. É aquele que fala, é aquele que diz o que está na palavra. Josafá nomeou alguns homens para louvarem ao Senhor, indo na frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura
para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Em vez do rei colocar capitães na frente, não. Ele colocou os levitas na frente para irem louvando a Deus. Em primeiro lugar era o louvor do Senhor. Não era o exército que eles tinham. Quando eles chegaram no deserto, que era um canto fundo, eles estavam em cima, e onde esse grande exército estava, que eram 3 exércitos, era um lugar fundo. E quando eles olharam, eles viram cadáveres. Porque a palavra do Senhor diz que enquanto eles louvaram, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados. Os amonitas com os moabitas se uniram para matar os dos montes Seir. Depois que eles mataram, os moabitas lutaram contra os amonitas e eles se autodestruíram. Quando eles chegaram e viram naquela vala, viram cadáveres, só cadáveres. E a palavra de Deus diz que não tinha um vivo, um. Quando o rei Josafá chegou, eles viram cadáveres e eles saquearam os despojos. 3 dias, eram tantas coisas que eles passaram 3 dias carregando. Equipamentos, roupas, objetos de valor. Voltaram alegres, louvando ao Senhor. E o temor de Deus veio sobre todas as nações vizinhas, para que não atacassem mais a eles. Porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, era com o povo de Judá. Quando louvamos, o cenário muda. Deus muda a situação. Como Paulo e Silas na prisão. Uma situação tão difícil. Eles louvaram e Deus mudou a situação. No louvor, temos vitória. Louvem ao Senhor, não importa as circunstâncias, em todo o tempo. O louvor toca o coração de Deus. Ele é a nossa força, é Ele quem luta as nossas guerras. E que possamos confiar no nosso Deus, porque é Ele que luta as nossas guerras. E no louvor e no agradecimento, você confia e Ele resolve tudo para você. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Maravilhoso. O teu louvor, meu Deus, vindo lá dos céus, ecoou em meu viver, mesmo na escuridão, com a tua mão, fez-me socorrer. Glória a Deus, canta. Senhor.
quando a dor chegar, quando sorrir, cantarei quando eu vacilar, cantarei só a ti, cantarei, pois me erguerás com tua mão, cantarei, pois me escutarás. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes em tribulações, às vezes em guerras, mas tu tem nos sustentado e mostrado que tu estás conosco. Tu estás conosco. Glória seja dada ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.